Eu não sei se você já fez promessa pra si mesmo, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que mais funciona quando tu tem algum grande objetivo em mente, tá? E quando eu passei por essa situação que eu vou contar agora, eu senti muito medo e eu senti uma certa vergonha e uma certa insegurança, uma coisa que, tipo, parece que alguém tirou, sei lá, tirou o meu chão, assim, por um tempo. Do que eu tô falando, pessoal? Eu vou começar um trabalho novo, então se você tá vendo esse vídeo é porque deu tudo certo. Eu fui até o escritório, eu assinei esse papel e eu tô, tipo, 100% tranquilo pra publicar isso. Então quer dizer que deu certo, mas a história, o que aconteceu realmente foi uma coisa que me colocou à prova e também colocou à prova para mim a AD toda, né? A AD é aprender dados, todos os nossos treinamentos, todas as pessoas que fazem parte. Então isso colocou à prova também, cara, um pouco da minha missão de vida. Até por que eu faço aula, por que eu estudo, por que eu compartilho conhecimento, por que eu tô aqui num domingo, um dos domingos mais bonitos que eu já vi o tempo. E eu tô aqui compartilhando isso com vocês. E a razão por trás, a minha razão pessoal por eu gravar e compartilhar coisas, cara, eu tenho um agradecimento com a engenharia de dados. Eu tenho um agradecimento por essa carreira que quando eu tava fudido no fundo assim, foi tipo uma luz, foi tipo uma coisa dizendo, cara, você pode trabalhar full time nisso aqui, você vai se especializar e você vai ampliar ainda mais seus horizontes. Não faz tanto sentido agora, mas um pouquinho antes de eu começar a trabalhar, eu estava empreendendo, deu tudo errado e eu me vi como uma pessoa, tipo, incapaz, assim, que não ia conseguir ter sucesso porque eu tinha falhado já. E quando eu comecei a carreira em engenharia de dados, voltou em mim a possibilidade de morar, trabalhar fora e fazer uma carreira que eu gostasse. Porque, na minha visão, tem duas coisas muito importantes do trabalho. Primeiro que o trabalho, ele é o arroz com feijão do adulto. Cara, é muito louco, porque, tipo, se tu é adulto mesmo, se tu é responsável por ti, se dá algum problema, tu que vai se resguardar primeiro, tu não vai correr pedir ajuda pros teus pais, ou pros teus avós, ou pra alguém. Eu acho que isso é um pouco de ser adulto, é tu, tipo, pagar tuas próprias coisas, resolver teus BO. E eu busquei isso muito cedo. E buscando isso cedo demais, eu acabei errando, acabei tentando empreender quando não deveria. E o trabalho, quando ele voltou na minha vida como tipo uma carreira CLT, vamos dizer assim, ele me trouxe a oportunidade de crescer, ter estabilidade, ter segurança, ter um propósito, encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer, sem ter aquela preocupação como é que eu vou fechar um mês, como é que eu vou estar perto das pessoas, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou comprar um suplemento, como é que eu vou treinar, como é que eu vou cuidar de mim se eu não tenho dinheiro para isso. E o trabalho, ele é uma coisa que te permite ser adulto, porque adulto tu tem que morar fora de casa, tu tem que pagar tuas contas e tu precisa ter uma coisa garantida. Beleza. E a outra coisa muito importante que o trabalho é para mim, ele é no cenário mais realista e mais normal, eu vou dizer, é onde a pessoa passa o maior tempo dela. Então, se você tem um trabalho que ele é tipo um sofrimento pra ti, né? Uma coisa desconfortável, entediante, sei lá, humilhadora, o que for de ruim, o seu tempo trabalhando só vai ser piorando, assim. Então você não vai ver tanto sentido nisso. E pra mim o trabalho ele tem que ser uma coisa desafiadora, uma coisa que eu me identifico. E eu acho que a engenharia de dados ela tem isso todo dia. Ela não é mil maravilhas, como tipo tudo vai dar certo sempre e você vai ser sempre aplaudido. Não, vai ter muito BO e você tem que ter responsabilidade, mas é uma carreira que te permite crescer. Vamos lá, vamos. O que está acontecendo agora na minha vida é tão importante e eu vejo como uma realização de um sonho pessoal que eu me comprometi a gravar um vídeo assim porque eu acho que isso pode ajudar outras pessoas que pode estar na sua história ali em algum momento que tu precisa, tipo, não vou, vou acreditar, não vou acreditar, vou sonhar grande, vou sonhar pequeno. Se você tá em algo assim, eu acho que pode te ajudar, tá? Bom, o que aconteceu pra mim? Eu vim morar na Holanda 2 anos atrás
para trabalhar e eu sabia que tinha alguma coisa em mim que eu não me via ficando na mesma empresa toda a minha vida, né? Apesar de ser muito bom trabalhar na Jumbo, eu amava, eu sabia que eu ainda ia fazer alguma outra movimentação. Eu queria morar em Amsterdã, eu queria conhecer outras empresas, eu queria empreender também na Holanda. E apareceu uma oportunidade, eu acho que aqui está o grande aprendizado, apareceu uma oportunidade para mim de trabalhar na SML, que é uma das maiores empresas da Europa no setor de tecnologia, de microcondutores. Qualquer aparelho moderno, ele passa por uma máquina, o chip dele, né, a principal parte, o processador, passa por uma máquina que só a ASML faz no mundo. Então realmente é uma empresa global aqui de Eindhoven e todo mundo ao redor só fala da empresa, tipo, é muito respeitada. E quando eu estava trabalhando aqui, exposto no mercado holandês, apareceu um convite para trabalhar nessa empresa. E foi numa época que eu tinha que tomar uma decisão rápida, tinha muitas consequências e eu tinha um risco da minha estadia aqui na Holanda. Por quê? Eu não tenho cidadania europeia, o meu visto de permanência aqui, o meu direito de permanência, ele está atrelado ao meu trabalho. Então, se meu trabalho acaba, meu contrato acaba, e eu não tenho outro, eu posso ser mandado embora e eu posso perder o direito de morar aqui. É uma realidade. Então, isso eu já ia colocar em risco se eu fosse mudar de empresa, porque eu ia ter que fazer esse processo, se alguma coisa desse errado, eu ia ter que me preocupar com a minha permanência aqui, fora o risco financeiro de ficar uns meses sem receber e receber um pouco mais tarde. E também tinha um aumento de salário, tinha uma mudança de ambiente, tinha várias coisas. Eu acabei aceitando a oferta de trabalhar na SML e eu iniciei em agosto do ano passado. Bom, eu peguei um contrato freelance com um escopo de projeto bem definido e eu dei o meu melhor lá. O que aconteceu é que essas empresas grandes, elas precisam se reajustar e a SML precisou encerrar o meu trabalho lá, o meu contrato, ou a gente simplesmente não renovou. E isso foi uma surpresa para mim, porque eu tinha expectativa de ficar muitos anos na SML. Eu realmente amava cada dia, cada parte do trabalho dessa empresa. E no final de novembro, eu recebi a notícia que eu ia ter que procurar outro trabalho. Então, para mim foi bem chocante, porque é dezembro, é uma época que as pessoas estão se preparando para entrar em férias ou para viajar, para descansar. E eu tinha que arrumar um próximo trabalho em dezembro, né? Porque eu já queria, em janeiro, já começar algo novo. Não queria ficar sem receber, eu queria ter a minha situação do visto resolvida o quanto antes, não ficar com nada na reta, né? E eu lembro que, cara, assim que eu recebi essa notícia, foi esse balde d'água, foi uma frustração, uma coisa tipo, pô, não vou fazer carreira aqui, pelo menos agora, vou ter que abrir mão de todo esse lugar que eu amo, vou ter que achar outra coisa. Bom, e eu lembro, pessoal, a importância de fazer anotações, assim, ó. Eu lembro que no primeiro dia eu já fiz o plano A, B e C. E o plano A era, tipo, tentar renegociar para eu ficar. E daí já me falaram, cara, isso não tem como, não tá no nosso controle, não tem nada a ver contigo, tu fez um trabalho excelente. Inclusive, eu vou falar do que eu fiz lá, que foi absurdo. Então, o teu trabalho é muito bom, a gente só não pode continuar. Desculpa, boa sorte. Daí, beleza. O plano B era tentar voltar para minha empresa antiga. Precisava fazer algumas chamadas e entender se era realista. E eu perguntei e rapidamente eu já recebi um não, dizendo, a gente não está no momento de contratação, não tem como encaixar. E eu, beleza, então A fora, B fora, outra opção. Ir para empresas novas. E eu digitei o nome da minha empresa, eu escrevi primeiro de tudo. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa empresa. Isso no início de dezembro. E eu lembro, agora que vem a parte de se desafiar, cara, como eu que falo tanto de engenharia de dados, falo que o mercado tá cheio de oportunidade, que tem falta profissional qualificado. Como que eu, que defendo isso, como que eu tô sem trabalho? Tipo, era um peso assim em mim, porque não era a minha opção. Não fui eu que escolhi não ter trabalho naquela circunstância lá. Então, tipo, eu sentia uma pressão até de eu me provar
como, tipo, não, esse mercado que eu atuo e que eu ensino tem vagas. E o que aconteceu? Eu acho que rapidinho eu consegui ter um feedback muito positivo disso, porque eu fiz várias entrevistas. Eu fiz assim, eu me inscrevi em todos os processos seletivos que eram relevantes. Eu fiz várias e várias entrevistas. Eu acho que aqui, se você não prestou atenção agora, tipo, tem algo que vai te ajudar diretamente. Quando eu procurei outro trabalho, eu sabia que eu não ia ter uma única oportunidade para pegar a melhor de todas. Eu ia ter que ter várias oportunidades e no meio disso descobrir qual que eu ia querer. E o que foi bom é que eu fui fazendo muitas e muitas entrevistas, então eu já tinha o meu discurso muito alinhado. Eu já sabia do que eu ia falar, eu já sabia contar minha história, eu já sabia os meus highlights em cada um dos lugares. E eu também conseguia ter exemplos bem claros, assim, eu pensava um pouco, mas eu já tinha falado desse exemplo em mais 4 entrevistas. Parecia que eu estava criando aquilo no momento, mas eu já estava com isso na ponta da língua, ainda mais quando a gente faz entrevista em inglês, eu já tinha até o vocabulário mais preparado, assim. E isso me ajudou muito, pessoal. Eu fiz dezembro todo, do dia 1º ao dia 24 de dezembro, eu estava fazendo uma média de 2 a 3 entrevistas por dia. Algumas eram entrevista por telefone, entrevista por Teams, que é o mais normal, e sempre estava fazendo várias ao mesmo tempo. E o que foi bom é que algumas já davam resposta positiva muito cedo, então eu ficava com elas, por exemplo, em banho-maria ali esperando para confirmar ou não, como um plano C, um plano D, um plano E. Isso foi me tranquilizando. Eu lembro que depois de 1 a 2 semanas fazendo entrevistas, eu relaxei e eu pensei assim, cara, ainda bem, o mercado tá bom, tem várias vagas, dezembro ainda o pessoal tá contratando. E eu lembro que depois disso, foi quando eu consegui parar de novo. Eu consegui tirar um peso das costas, que era, eu vou conseguir um outro trabalho. Eu não vou ficar sem, eu não vou ter que ficar meses sem trabalhar e talvez tentar receber em reais, né? Tipo, tentar vender meus cursos muito mais para ver se com esse dinheiro eu consigo viver aqui. E a soma não bate não, sabe? Tipo, eu vivo na Holanda, eu moro, eu trabalho na Holanda porque eu recebo em euro, eu gasto em euro e essa é a minha vida. Tipo, eu não consigo pensar um cenário que eu ganho dinheiro do Brasil para gastar na Holanda. Bom, e eu tinha toda essa preocupação e eu lembro que assim que eu tava, sei lá, na entrevista final de 3 empresas ao mesmo tempo, eu falei, cara, A, B ou C, alguma coisa vai dar certo. Beleza. No fim das contas, o que contou pra mim, tá? Eu acho que agora vem o grande encerramento aqui. Eu vi uma oferta confortável, que eu ia trabalhar de bicicleta 5 minutos daqui de casa, que a empresa tinha uma vibe boa, que tinha almoço na empresa. Eu falei, caralho, que perfeito, velho, almoço, não preciso, eu posso ir ali. Que confortável, tem academia, nossa, tem academia, que maravilha. Eu tava feliz assim. Só que ia ganhar igual, ou um pouquinho menos ainda do que eu ganhava. E eu falei, tá, mas eu não quero isso, eu quero dar uma acelerada. Depois apareceu uma oferta, que é uma oferta freelance, que eu ia ganhar, cara, quase 7, 8 limpo por mês, euros. Era muita grana, velho, era muita grana. Só que eu ia ter que ir pra Amsterdã 3 vezes por semana, com os meus custos, eu ia ter que dirigir, ir e voltar, ou dormir por lá. Eu ia ter que gastar mais, então também pensei, tá, peraí, eu ganho mais, mas a que custo, assim? E também ia foder as aulas, né? Tipo, como é que eu vou fazer aula se eu tenho que ir e voltar 3 vezes por semana? E também eu senti que eu ia ficar trancado na parte técnica, porque não era uma empresa que era super tecnológica, era uma empresa, tipo, bem operacional, que elas só queriam ter um time de dados. Não era tipo, a empresa tem um time de dados há 20 anos e não sei. Não, era outro cenário. Então eu também despriorizei uma oferta que pagava muito bem, porque eu ia perder uma parte importante para mim, que é o ambiente de trabalho. Tipo, se eu não tô num negócio que é desafiador, que tem um porquê, que tem alguma coisa que me move, eu não vou querer dar o meu melhor lá. E eu acho que também isso funciona contigo. E no fim das contas, de todas as opções, eu consegui escolher a que eu
mais me identificava no sentido de longo prazo, porque agora, observando todos os elementos do lugar que eu vou trabalhar agora, toda a história, toda a previsão que eu tenho com esse lugar e todo o ambiente, é um lugar que eu quero ficar provavelmente pro resto da vida, porque lá eu vou estar sempre me desafiando a aprender coisa nova. Eu vou trabalhar em banco, tá, pessoal? E é o banco que eu uso. Então, tipo, faz 2 anos que eu uso o aplicativo, que eu vou no site, que eu vejo todas as coisas financeiras desse banco. E eu tenho uma admiração absurda. Então, olha, cara, eu amo o aplicativo deles, eu amo o tratamento como cliente. E agora, através da engenharia de dados, eu vou fazer parte do time que está vendo milhões de transações, enfim, coisas financeiras que eu nem sei explicar agora e que eu vou ter que aprender um monte. Então, cara, talvez a história que eu queria compartilhar com vocês é que, tipo, a gente vai ter altos e baixos. Eu tô muito orgulhoso de defender a engenharia de dados com especialização na Azure, porque eu sei que tem uma demanda bem específica. E se você é como eu, que acha que o trabalho é a base, que você não acha que ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro, sei lá, 6, 7, 8 dígitos, não sei o que, tipo, trabalhar assim honesto numa empresa a longo prazo, salário anual, planejamento, assim, visão mesmo de, cara, você ter sua independência, ter sua estabilidade, primeiro do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que a carreira na engenharia de dados, ela é muito aberta nesse sentido. Então, se você concorda com isso, talvez essa história te inspire de alguma forma. Se não, eu acho que eu só queria desabafar e voltar a gravar aqui. Então, também já aproveita. Se você tem alguma dica, algum assunto que você quer ouvir, comente aqui embaixo. E até mais. Te vejo nas aulas. Vamos aproveitar o resto do domingo. Tchau, tchau.